Olá, muito boa noite a todos os polos. Esta aqui é a nossa sexta aula da disciplina Arquitetura de Computadores. Estou aqui com o professor Tiago e a aula de hoje é a aula de revisão para a nossa avaliação, que vai ser daqui a pouco. Boa noite, Tiago. Boa noite, Fábio. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é a nossa última aula, uma aula dedicada a revisar o conteúdo que nós vimos no decorrer do módulo. Daqui a pouco vocês vão fazer uma prova, uma avaliação para testar os conhecimentos que vocês adquiriram nessa disciplina. Portanto, prestem atenção e utilize esse momento para poder tirar as dúvidas, né? Perguntem à vontade aí e sucesso, né, professor? Positivo, gente. Então, ao longo da aula, a gente vai falar algumas questões muito parecidas com as questões que cairão na prova. Então, quem está com um pouquinho de sono se recomponha da aula anterior, preste bastante atenção e qualquer dúvida, interaja aí com o professor Tiago, que vai ser bastante útil, ok? Vamos lá. Os objetivos da aula de hoje é a gente fazer uma revisão geral da disciplina. Então, a gente viu lá que compreendeu os conceitos básicos da arquitetura, da disciplina Arquitetura de Computadores. Depois a gente viu um pouquinho de formas numéricas, como é que eu faço a conversão de binário para decimal e assim por diante. A gente vai ver também como é que eu faço a representação de dados, a gente falou nisso durante a aula. Como é que funciona lá a organização do von Neumann, né, que a gente viu lá o computador, entrada e saída, que o processador, como é que funciona. Depois a gente viu também um pouco de memórias, um pouco de processadores e finalizamos com o dispositivo de entrada e saída. Então, muito atentos ao longo da aula. A gente vai fazer uma aula de revisão bem bacana, interajam aí, tá ok? A gente viu lá, na primeira aulinha, que o que é o computador? Nós chamamos o computador de máquina. Uma máquina programável que processa dados. Aqui, de novo, a gente está falando, tudo que a gente falou ao longo da disciplina, quando eu falar de computador, a gente está estendendo isso para notebooks, desktops, netbooks, iPhones, os Galaxy, os tablets, tudo que for dispositivo hoje que você trabalha com rede, a gente está chamando de computador, ok? Todos esses conceitos se estendem. Quais são os benefícios do computador? O maior benefício que eu tenho é velocidade de processamento. Então eu uso aqui para atividades repetitivas, com necessidade de velocidade de processamento, precisão. Hoje, que é uma tendência que é compartilhamento de dados, a gente tem aí internet das nuvens, internet das coisas, né? E redução de custo, porque sempre que eu tenho uma atividade repetitiva, a máquina consegue executar essa atividade com muito mais velocidade e com muito mais precisão. Além disso, eu consigo compartilhar essa informação em tempo real com os outros. Então, vantagem do computador é principal: velocidade de processamento, precisão, compartilhamento de dados e redução de custos para atividades repetitivas. Outra informação bastante importante que geralmente cai em prova é esse conceito muito básico que a gente viu. O que é o hardware? Né? O computador pode ser dividido em hardware e software. O que é o hardware? O hardware é tudo aquilo que é físico, é aquilo que eu posso pegar. Então é o monitor, a placa-mãe, o gabinete que eu pego, tudo aquilo que eu consigo pegar, tirar de um lugar e colocar no outro é o hardware, a gente viu. Né, professor Tiago? Exatamente, professor. E o software, por outro lado, Tiago? O software, pode falar para os alunos? Por outro lado, seria o quê? A parte lógica do computador, né? Softwares, programas, aplicativos, sistemas operacionais. E exemplo de software para os alunos? Pois é, os exemplos de software aí são vários exemplos, né, que nós podemos citar, né, professor? O próprio sistema operacional é considerado o principal software do computador, não é isso? Positivo. Então, o que ocorre, gente? O software, de novo aquele conceito, o software é que faz essa máquina útil. O hardware é só o equipamento, que ele pode estar ligado ou desligado, ele não tem aplicação nenhuma, né? A não ser jogar um CD ali por cima, os livros, os cadernos parados. A hora que eu boto um software ali dentro, eu torno essa máquina útil. Então eu tenho software desse sistema operacional, é um software. Eu tenho software de edição de texto, que a gente conhece. Eu tenho software para ouvir música. Eu tenho software de rede social. Tudo que a gente torna o computador útil tem que ter um software por trás para fazer ele trabalhar junto. Então a gente já viu aí ao longo da disciplina que o desempenho dessa máquina ela está intimamente ligado com a aplicação que eu quero utilizar, ou seja, com o software que eu quero usar para ter aquele retorno que eu preciso. A sincronia entre o hardware e o software, né, professor, é sempre constante ali, né? Sempre, sempre. Tanto na hora de comprar o equipamento, quanto na hora de fazê-lo funcionar e manutenção também. Então, o software é a parte, se aparecer alguma coisa escrita assim, o software é a parte lógica que torna o computador útil. Por que torna útil? Porque senão ele seria só uma máquina. Não adianta eu ter. Exemplos, aqui tem o sistema operacional
de telefone celular, aqui eu tenho um editor de texto, aqui tem outro editor de texto, aqui eu tenho um PowerPoint, aqui outro sistema operacional de dispositivo móvel, aqui eu tenho um navegador de internet e assim por diante. Ou seja, tudo que eu quero utilizar, tudo que deixa o computador bom é software. Ok? A gente viu lá quais são os principais componentes. Pessoal, atenção aqui, tá? Quais são os principais componentes do computador? Do hardware, né? O principal componente do hardware, da parte física. Qual é o principal? A gente pode começar por aqui, ó. É a CPU, né, Thiago? É o processador. É o processador, isso mesmo. Então aqui, gente, a CPU é o principal componente de hardware. Ah, mas ele opera sozinho? Não, mas é o componente que mais evoluiu ao longo do tempo. Então tudo que a gente tem de evolução tecnológica está concentrado dentro do processador. A cada ano que passa ele fica menor e milhões de vezes mais potente. Em contrapartida, o processador, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele não trabalha sozinho. Ele precisa da memória. Que memória é essa? A gente vai ver lá. Tem as memórias internas, externas, que a gente já viu. E é tudo que eu preciso que está em execução no computador, tem que estar carregado aonde, gente? Nessa memória aqui, né? Tudo que está em execução no computador está carregado na memória. Então, Tiago, agora que o cara vai lá fazer uma pesquisa no Google, ele deu 2 cliques no navegador lá, e abriu a tela do Google para ele fazer a pesquisa. Ele acabou de executar o software do browser, do navegador da internet. Exatamente. No próprio navegador, né, o Chrome, o Internet Explorer, o Mozilla Firefox são exemplos de softwares, não é isso? Exatamente. E eles, quando eles estão em execução na memória RAM, que é considerada a memória principal do computador. Então, no processador, apesar dele ser muito potente, ele precisa capturar aqueles dados e guardar aquela informação em algum lugar. E onde é que é? Na memória, ok? Além disso, da CPU fica trabalhando o tempo todo, aqui a CPU com processador estão trabalhando o tempo todinho. Só que o que acontece? CPU e processador estão dentro do computador. Para o usuário não interessa o que está acontecendo dentro do computador, quantos bits, quantos bytes, o que o usuário quer é fazer a pesquisa dele e trazer o resultado. Ele quer ouvir a música e trazer o resultado. Ele quer fazer o trabalho de edição de texto dele e trazer o resultado. Então, o que acontece? Para atender as necessidades humanas de outras máquinas, a gente tem os dispositivos de entrada e saída, que os principais a gente viu, os mais básicos, né? São os teclados, os monitores, aí eu tenho a caixa de som, eu tenho o mouse, eu tenho tela touchscreen, e aí por diante a gente vai ver o detalhamento daqui para frente. A gente viu que tudo isso aqui, ou seja, a interação com o homem está aqui em cima, os dispositivos de entrada e saída. E tudo isso aqui, tanto os dispositivos de entrada e saída, o monitor, o teclado, o mouse, quanto a memória e quanto a CPU, todos eles estão presos e conectados através da placa-mãe. Então a gente vai ver na literatura que quais são os principais dispositivos de hardware. São esses 3 aqui, ó. Dispositivo de entrada e saída, memória e CPU. Só que tudo isso está preso à placa-mãe. Então eu tenho que ter compatibilidade entre eles e eu tenho que ter uma placa-mãe também que tenha desempenho para poder conseguir fazer isso funcionar de forma da maneira que eu queira. Quais são os principais dispositivos de entrada? São os mais básicos, né, Thiago? Dispositivos de entrada mais básicos são aqueles dispositivos que a gente pega a informação que eu quero, o usuário quer fazer uma consulta, ele vai fazer isso primeiro na cabeça dele, eu quero buscar quantos gols no 1994, quantos gols ocorreu na Copa de 94. Eu vou lá, usei o teclado para jogar essa informação para dentro da máquina. Então, qual foi o dispositivo de entrada que eu usei? Foi o teclado, porque a máquina não entende o que nós falamos, né? A gente já viu lá dos bits e bytes, dos zeros e uns. Então, da mesma forma, dispositivo de entrada eu tenho o mouse, eu tenho o scanner, os leitores de código de barra, os microfones, as câmeras também, e assim por diante. Uma dúvida sobre dispositivo de entrada por enquanto, professor Thiago? Sobre memória, professor, falaram aqui, comentaram a respeito da memória, pedindo uma classificação da memória com relação ao vídeo, né? Memória de vídeo, pode ser estática ou dinâmica, né? A pergunta que fizeram. Exatamente, a gente vai chegar lá na memória para a gente poder adiantar e ajudar, que hoje é dia da disciplina, tá? Pessoal, e a gente continua à disposição de vocês no ambiente virtual para tirar as dúvidas. Quem perguntou isso aí foi o Alisson, lá de Colorado, tá, pessoal? Beleza, Alisson.
Então, os dispositivos físicos, a gente está falando de hardware ainda, então, o que são os dispositivos de saída? São aqueles dispositivos físicos, já que é hardware, que eles apresentam os dados já processados, ou seja, a gente traz o resultado. É o monitor que me traz, a impressora que imprime o texto que eu fiz, é o monitor que me deixa visualizar o texto, que me mostra o vídeo, né? São as telas, no caso de dispositivos móveis, a caixa de som que reproduz a música que eu quero ouvir e assim por diante. Não há dificuldade, né? Além do dispositivo de entrada e dos dispositivos de saída, a gente tem outros dispositivos que eles apresentam as duas características dependendo da aplicação que eu tenho, né? E com o desenvolvimento tecnológico, cada vez isso vai se misturando. A tendência é todos os dispositivos migrarem para cá, né? Isso aí, a tendência é essa. Então a gente tem dispositivos que a gente chama de dispositivos híbridos, ou dispositivos de entrada e saída ao mesmo tempo. Tem hora que ele é entrada, tem hora que ele é saída. Quais são esses exemplos de dispositivos principais? A gente tem lá, falando de memória, a gente tem os discos rígidos, os HDs, né? Esse HD, se eu tenho lá minha música guardadinha lá, eu clico no reprodutor de texto, o carrega esse programa de reprodução de música, carrega para a memória, e aí eu quero editar, ele pergunta, cadê a música que você quer ouvir? Aí eu vou lá, clico no mouse, seleciono o meu HD, o meu pendrive, vou lá e clico 2 vezes lá em cima, ele vai lá e carrega isso para a memória também e reproduz. Esse dispositivo que eu usei agora para carregar a música que estava lá, para jogar para a memória para eu ouvir, eu usei ele como dispositivo de entrada. Por outro lado, a hora que eu quiser baixei uma música da internet ou gravei uma outra coisa e quero guardar lá, nesse momento ele já foi dispositivo de saída. Então, esse dispositivo aqui, o HD, o disco rígido do computador, ele pode ser tanto dispositivo de entrada quanto saída, da mesma forma que é o pendrive. Uma coisa interessante que a gente pode visualizar são as telas hoje, né? As telas principalmente dos dispositivos móveis, né, Thiago? Exatamente, o touchscreen, né? Você pode tocar na tela, ela vai receber aqui os dados de entrada e também vai estar mostrando lá para você a imagem, né? Então é entrada e saída, um dispositivo exatamente, híbrido, né? Na hora que eu clico na tela para fazer, porque eu quero escrever alguma coisa, já aparece um teclado. Mas o teclado apareceu onde? Na tela. Um teclado virtual, né, professor? Teclado virtual. Então apareceu aquele teclado na tela. Então até esta tela está funcionando como dispositivo de entrada naquele momento. Mas o resultado da pesquisa vê onde? Na mesma tela. Só que esse teclado já sumiu. Então, isso aqui que a gente comentou, a tendência é que tudo já evolua para ser dispositivos de entrada e saída. Ok? Placas de rede, né? É um negócio bastante interessante. Também, placa de rede. Exemplo, né? Eu estou usando as placas de rede, né, sem fio ou cabeadas, ora para mandar informações, ora para receber. Então, também são dispositivos de entrada e saída. Aqui a gente pode visualizar, só para efeito de ilustração. Aqui a gente tem um gabinete, né? Aqui não tem um computador, essa caixa aqui agora vocês já sabem que é um gabinete. Muita gente chamava de quê, professor? CPU, né? CPU. Mas não é CPU, né, pessoal? CPU. É gabinete, né? Aqui é um gabinete. Dentro do gabinete eu tenho a placa-mãe, que a gente vê em azul aqui. E na placa-mãe a gente já viu que lá eu tenho a CPU, a memória RAM, os barramentos, né? Para conectar todos esses dispositivos aqui. Então a gente tem um dispositivo aqui, o scanner, que pode ser entrada e saída, a câmera, que pode ser dispositivo de entrada. Ó, que interessante aqui, eu tenho um controle do videogame. Joystick, né, professor? O joystick, exatamente. O joystick aqui. Então o joystick também é um dispositivo de entrada, porque eu estou interagindo enquanto estou jogando. Aqui o teclado, que é muito básico, ok? Tem alguma dica para a prova aí? Ó, o monitor. Aqui eu tenho o disco rígido, dispositivo de entrada e saída. E assim por diante, ok, gente? Vamos à CPU. A gente viu lá que a CPU é a unidade central de processamento, que na verdade é o que eu posso chamar a CPU de processador. Antigamente eu chamava a CPU daquela caixa, tá? Eu vou mexer na CPU, que eu diferenciava só a CPU, né? Isso. Na primeira aula a gente diferenciava a CPU, monitor e teclado. Era isso que era o computador. Né? Para o usuário continua sendo, mas para o profissional de TI já não é mais. Para vocês têm um gabinete, dentro do gabinete eu tenho a placa-mãe, nessa placa-mãe eu tenho uma CPU, memória, os barramentos e os dispositivos de entrada e saída conectados nessa placa-mãe, tudo isso de uma forma integrada. Na CPU, que é a principal componente do hardware, que a gente está falando de hardware ainda, ele é lá que interpreta e executa as instruções do software. Opa, instruções, gente, o que é instruções? Instruções são
programa de computador. O programa fala, ó, pega o dado tal, pinta de vermelho. É o programa, é o software que faz isso. Eu dei um comando para ele, mas o programa é que vai fazer isso. E onde é que isso ocorre? No processador. É executado, de fato, aqui dentro do processador. Só que essas instruções, elas não estão dentro do processador. Ele é o componente mais importante do hardware, mas ele não trabalha sozinho. Por quê? A gente já viu lá, e vai ver de novo, que essas instruções aqui, que estão armazenadas aonde? Na memória. Que memória é essa? Memória principal. Memória principal, que é a memória também chamada de memória RAM. Então, o processador, a CPU, ela está diretamente, sempre, em conexão com esta memória RAM, ok? Por quê? As instruções estão guardadas nessa memória, porque lembra que todos os programas em execução estão na memória. Então, o processador tem que ir lá na memória que fica fora dele e descobrir, ó, o que você quer que eu faça agora? A instrução está lá fora. Por outro lado, os dados também estão guardados lá fora, que no processador não guarda. Então, esse processador e essa memória, elas estão intimamente ligadas. E a gente já viu que a grande deficiência que tem de desempenho da máquina é nessa comunicação entre o processador e a memória, já que o processador evoluiu demais e a memória e os barramentos da máquina nem tanto. Quais são os principais componentes da CPU lá dentro? Questão importante essa aqui, Thiago? Essa aí é importantíssima, hein? Pessoal, atenção aqui, hein? Vai a dica, né, professor? Não sei, rapaz, não gosto de entregar, não. Dentro do processador, ou seja, aqui dentro dessa plaquinha, dentro dele eu tenho um núcleo. Só esse aqui que é o processador, aqui é o circuito, é o chip. O grande é o chip, aqui dentro eu tenho o processador, que é o núcleo. Dentro desse núcleo, eu tenho uma unidade de controle, que é o que vai gerenciar a comunicação com os dispositivos de entrada e saída, vai pegar aquela informação que está entrando no teclado e jogar para a memória. Esse cara que faz isso, a unidade de controle. Depois eu tenho a unidade lógica e aritmética, a ULA. Por quê? Isso aqui é meio óbvio, né, gente? Não é no processador que acontece tudo, processamento. Então a parte de lógica e aritmética tem alguém para fazer isso lá dentro. Só que também tem que ter alguém aqui, que na unidade de controle, alguém aqui, ó, essa unidade de controle, que é o que vai interagir, dizer para o processador, vai buscar essa informação lá na memória, depois você vai pegar essa informação e joga para a impressora para imprimir esse resultado. Aí eu tenho uma unidade de controle para gerenciar. Unidade lógica aritmética, unidade de controle para gerenciar isso. E por fim eu tenho os registradores. Parêntese aqui no registrador, que o registrador, essa questão é muito importante, eu vou lembrar vocês agora. O que são os registradores? Registradores são memórias internas ao núcleo do processador, estão dentro do núcleo. Se ela está dentro do núcleo, é uma memória que está muito próxima do núcleo do processador, está ali. Então é uma memória de altíssima velocidade, é uma memória muito rápida, porém ela é muito pequena e o custo dela também é gigante. Então essa aqui está no topo da hierarquia das memórias. Qual é a memória mais rápida que existe, a memória mais na hierarquia que é dentro do computador? De novo, são os registradores. Por que são os registradores? Porque eles estão dentro da CPU, gente. Dúvida aí? Quais são as memórias que estão no topo da hierarquia? É a memória, são os registradores. Isso aqui, ó, registrador é uma memória. Registrador é uma memória, ok? Componentes da CPU. Unidade de lógica aritmética, onde ocorrem as contas. A unidade de controle, que é quem interage com os dispositivos de entrada e saída com as memórias, que vai buscar as coisas lá fora, diz para o processador que tem que fazer. E por fim, uma memória interna, dentro do processador, memória muito pequena, porém muito rápida, que existe lá dentro, que são os registradores. Quais são os principais parâmetros? Como é que eu consigo comparar um computador com um processador com outro? De fato, desempenho. A gente já viu lá, principal, clock interno, que é aquele lá que a gente já conhecia. Eu não sabia que ele chamava clock interno, que é a velocidade com que os ciclos, né, o clock pulso de clock ele faz.
Depois é o clock externo, que é a velocidade com que ele interage com a memória, ele é muito menor, o clock externo é muito menor que o clock interno. A gente viu também que tem o bit interno. O que é o bit interno? Aquela quantidade de informações que eu levo a cada viagem, cada pacote que eu levo, a quantidade de bits que eu consigo levar. Aqui a gente consegue entender lá o 32 e 64 bits, né? Se eu tenho 32 bits e a diferença para 64, qual é? Ué, eu tenho que fazer 2 viagens para levar a mesma informação. Então, quanto mais bits internos eu tiver, melhor, mais rápido vai ser. Ok? E o bit externo relacionado com esse aqui, da mesma forma que a comunicação do processador lá com a memória externa. Outra coisa que a gente viu bastante interessante, que a gente vê aí, é a quantidade de núcleos físicos, né? Se na prática eu tenho dentro do meu processador aqui, dentro do meu chip, que aqui é um chip, aí eu tenho aqui os núcleos, ó. Cada núcleo desse aqui, ó, nesse processador aqui, eu tenho um processador com 4 núcleos físicos. É como se eu tivesse 4 processadores mesmo, tá? Então eu tenho aí 4 processadores. Aí eu tenho lá o quad-core, dual-core, six-core e assim por diante, ok? Outra coisa muito importante que aparece aqui é a questão dos núcleos físicos. A gente viu também que tem os núcleos o quê? Virtuais. Então o processador, nesse caso aqui, ele tem 4 físicos, mas se cada um desse aqui, virtualmente, dependendo da tecnologia, ele funciona como se fossem 2. Então eu teria, aqui nesse caso, 4 núcleos físicos e 8 núcleos virtuais. Lembra disso? Fizemos até atividade, né, professor, a respeito disso aí, né? Então isso é bem interessante, gente. Quad-core eu tenho 4 núcleos físicos. Aí eu tenho que ir lá ver, comparar o processador, para ver lá, pô, esse cara não tem núcleo virtual. O que acontece? Na prática, ele funciona como se ele tivesse 8. Então a gente já viu lá, tem processador que duplica, tem processador que quadruplica e assim por diante, ok? Então esse é um parâmetro muito importante, a quantidade de núcleos físicos e virtuais. Depois a gente viu que a memória cache. Muito importante. Lembra que a gente falou durante toda a disciplina? O processador ele evoluiu muito, evoluiu demais. Mas tudo que o processador precisa para fazer está onde? Guardado na memória principal, na memória RAM. Essa memória RAM está fora do processador. Está conectada ao processador através da placa-mãe, os barramentos da placa-mãe. Ok? Então essa velocidade interna do processador é muito rápida, porém, a hora que eu tenho que sair, a pista cai de 10 pistas para 2. Então acontece uma fila ali dentro para ir buscar e deixar as coisas na memória RAM. Então o que acontece? A velocidade do processador evoluiu demais, a gente precisa fazer alguma coisa, a memória não consegue. Alguém teve a ideia, a tecnologia avançou um pouquinho, puseram um pouco de memória dentro do processador. Além do registrador, que é muito pequeno, puseram uma memória mais lenta um pouquinho que o registrador, mais barata que ele, mas ainda muito mais rápida do que a memória que está lá fora, a RAM. Então essa memória cache é um pouco de memória que foi colocada dentro do processador, só que ali fora do núcleo, mais próximo a ele. E essa memória cache é a memória que... Qual que é a grande vantagem dela? Ela não vai buscar as informações, o processador antes ele ia lá na memória externa, buscava de um por um e devolvia, respondia. Com essa memória cache aí dentro, essa memória ela vai buscar blocos de informação, ela não busca uma informação no endereço, ela traz tudo que está em volta dele. Então o processador trabalha como se estivesse só internamente, quem vai buscar as informações fora é essa memória que ela interage, a memória cache interage com a memória RAM externa. Então essa memória cache é um parâmetro extremamente valioso para o desempenho de uma máquina. Às vezes até antes de você melhorar a memória RAM, você vai lá e com um processador com memória cache melhor. Muito mais importante do que o clock, que é o que a gente simplesmente via, né? Antigamente eu achava que era o clock. Não adianta, a gente viu lá, né, professor Thiago? A gente viu exemplos. Isso. Que a gente tinha um Pentium 4 com um clock superior, né? A um i5. Ou seja, com quase 10 anos antes, o clock já estava, a evolução tecnológica já tinha. Só que uma máquina, ela passa a produzir mais, por quê? Porque já é compatível com 64 bits, isso. Não é isso? A gente tem um pouco mais de memória cache. Um pouco mais de memória cache. Então, antes de eu mexer no processador, o principal parâmetro não é o clock. Para o usuário básico, gente, para uma empresa, para o usuário doméstico, eu não preciso de um grande clock, tá? Então, pelo menos as máquinas de 5 anos atrás já tem os clocks suficientes para trabalhar normalmente. Incluindo também, né, professor, a questão da quantidade de núcleos, né?
Antigamente era só um núcleo, né? Exatamente. Hoje já tem 4 núcleos físicos, podendo ser dobrada essa quantidade de núcleos por núcleos virtuais, não é isso? Exatamente. Então a gente tem aqui a memória cache, que é um parâmetro muito importante, e tudo que para questão de desempenho do computador, ele vem sendo trazido para dentro da memória, para dentro do processador. Quanto mais próximo do processador, melhor. Então a evolução tecnológica hoje é para isso. Tem muita coisa vindo para dentro aqui. O Alisson lá comentou, né? A gente tem aí memória de vídeo. O que acontece? Tudo que vai ser processado está em execução. Um vídeo ele tem que ser carregado, o software é carregado para a memória. E esse vídeo, essa informação é carregada para a memória. Então esse software vai lá, o processador vai lá e pega esses dois, processa e mostra o resultado disso na tela, no monitor, se eu quiser editar. Tudo isso é muito pesado, porque a informação de vídeo, eu não posso ter, se eu estou falando de voz, eu corto um pouquinho aqui, tranquilo. Mas o vídeo é perceptível se perca uma informação dele, fica um quadro, fica um buraco na tela. E a qualidade influencia também muito, A qualidade vai né, influenciar demais, então eu quero ver vídeo, todo mundo quer ver vídeo com qualidade, então eu preciso do quê? Eu preciso de um processador com desempenho? Preciso. Mas eu preciso de muita memória RAM para guardar, para ter espaço para guardar, carregar esse vídeo inteiro ali dentro, né? Porque a gente já viu que está tudo ao mesmo tempo. Tudo que está em funcionamento no computador está carregado na memória também. Não é só o vídeo que eu estou vendo agora, mas a música que eu estava ouvindo por trás, que eu não fechei, o navegador que eu não fechei, o editor de texto que eu não fechei, tudo isso está ali ao mesmo tempo. Então você vai precisar de memória. Ah, mas evoluiu, botaram memória e tal, mas mesmo assim, como é que eu melhoro? Então, o que se fez? Tem placas, as placas de vídeo, lá dentro da placa de vídeo, a placa vem com um processador exclusivo dela e memória exclusiva dela. Por quê? Quando o vídeo é processado, ele não está usando os outros recursos da máquina. Tudo que está sendo processado usando os recursos só da placa de vídeo. Então, essa é a grande sacada. Desafoga, né, professor? Desafoga o processador a e a memória RAM. Exatamente. Então a tendência é esta. Eu tenho aí processadores inclusive não só memória de vídeo, eu tenho um processador dedicado para processamento de vídeo. Então ele tem a cache dele específica para aquilo, vai ter memória dentro daquela placa também, como se fosse uma placa-mãe só para vídeo. Ok, Alisson? Bacana a sua participação aí. Depois a gente tem os controladores de memória. O que é isso aqui? O controlador de memória fica na placa-mãe, gente. Que é o que para interagir o processador com a memória RAM externa. Para melhorar o desempenho, eles também pegam esse controlador de memória aqui, os processadores mais modernos, eles trazem esse controlador para dentro dele. Isso aqui a gente não vê no mercado no dia a dia ainda, porque é muito caro. Mas para quem vai trabalhar em grandes empresas aí, precisar de conta, vai ser importante trazer esse controlador para dentro, porque se melhora o desempenho demais, demais, demais. Ok? A quantidade de instruções que o processador trabalha, a gente vê a quantidade de bits, tá? A arquitetura interna dele, a gente tem algumas arquiteturas diferentes, as máquinas hoje, a gente tem as máquinas desktops, eles são bastante diferentes do que funciona com dispositivos mobile, por exemplo. Inclusive os fabricantes de processadores, que são os líderes no mercado de desktops, notebooks, não são os líderes no mercado de dispositivos móveis. São outros fabricantes, a arquitetura é um pouco diferente, mas o funcionamento basicamente é o mesmo. Uma diferença também, né, professor, com relação à arquitetura, é que um processador para desktop é né? E um processador para servidores, né, equipamentos mais robustos, mais sofisticados, é outro, né? O desempenho é outro, a arquitetura vai ser diferenciada. Né? Vai ser diferente porque eu tenho uma aplicação diferente, mas não é só o processador que é diferente. Isso. Então, quando eu tenho um servidor, eu tenho toda a arquitetura da máquina voltada para ser um servidor. Né? Então, eu tenho memória diferenciada, eu tenho todo o dispositivo, todo esse maquinário, ele está voltado para servidor e não como cliente final. Uma máquina que vai trabalhar 24 horas por dia e assim por diante. Dúvidas podem participar. Aqui a gente vem para a memória, a gente já viu de novo. Ó, todas as memórias do computador. Quais são as memórias que a gente pode ver, as principais? HD é uma memória, professor? É uma memória, né, professor? Só que é uma memória híbrida, né? Isso. O pendrive é uma memória? Sim. A memória cache que está lá dentro do processador é memória? Sim. Os registradores são uma memória? Também estão lá dentro do núcleo? Sim. E a memória principal, que a gente chama memória RAM, ela é uma memória? Sim. A gente chama ela de memória principal, né? É a memória RAM do computador. Então, tudo isso são memórias. E hoje? A gente está falando de computação em nuvem, a gente está falando de armazenar foto, né? Então,
Onde é que está essa memória? Pode ser até a nuvem, pode ser o servidor do Google, eu estou usando ele como memória. Ok? Então, tudo isso é memória do computador. A gente viu lá, né, Thiago, que a memória ela tem hierarquia. Isso. Como é que chama a hierarquia da memória? Quanto maior a velocidade dela, né? Porque a gente tem velocidade. Por quê? O processador trabalha muito rápido, né? Isso. Evoluiu bastante. E a diferença de comunicação com essa memória principal, a memória RAM, que tem que tudo tá nela, tá lenta ainda, né? Isso. Então a gente buscou, a tecnologia buscando carregar, trazer performance para essa máquina. Como é que eu faço isso? Trazendo essas memórias para mais próximo do processador possível. Mais próximo do núcleo, né, do professor? núcleo. Do processador, Quanto mais né? próximo do núcleo, mais rápido vai ser, porque lá no núcleo a velocidade é altíssima. Então, em termos de hierarquia de memória, a gente tem aqui, ó, quanto mais próximo do núcleo, maior essa hierarquia. Aqui a gente tem os registradores aqui, no primeiro são os registradores, a gente já comentou, né? Registradores. Registradores aqui, ó, no topo. Esses registradores, nenhuma memória dentro da máquina tem mais velocidade do que ela. Nenhuma. Nenhuma. Por outro lado, nenhuma tem o mesmo custo que ela tem. Ela é muito cara isso aqui. Nenhuma é menor do que ela, porque ela é muito compacta. Porém, a capacidade de armazenamento dela vem caindo. Ó. Então ela tem altíssima velocidade, também tem um altíssimo custo quando comparado com as outras. O tamanho dela é um tamanho muito menor quando comparado às outras. Isso é importante porque ela tem que estar dentro do núcleo, então não pode ser grande, no consumo de energia inclusive. Porém, a capacidade de armazenamento dela é muito pequena. Então a gente já viu aqui, ó, quanto maior a velocidade do processo da memória, maior a velocidade, melhor ela é, porque ela está mais próxima da velocidade de uso do processador. Só que, por outro lado, ela é muito cara. E ela também, a capacidade de armazenamento dela é muito pequena. Então, quando eu falo hoje de HD de 1 tera, né, eu estou falando em registradores ali, então de 30K. É muito pequeno, porque ele é muito caro e ele tem que estar dentro do processador que está cada vez menor, ok? Mas em termos de hierarquia, os registradores estão no topo. Isso aí, professor, que o senhor está falando ajuda a responder aquela pergunta. Poxa, se é a mais rápida, por que não vamos colocar só registradores no computador? Não né? dá. Não dá, porque fica inviável, né? Fica inviável, ok? O processador ia ficar desse tamanho, ninguém quer, ok? Depois eu tenho aqui, já que quanto mais próximo do núcleo do processador, maior é a hierarquia, então depois vem a memória cache. A segunda que vem aqui é a cache. A memória cache, ela é menos veloz do que os registradores. Por outro lado, ela tem um custo um pouco menor que os registradores, ela tem um tamanho dela um pouco maior do que o registrador e a capacidade de armazenamento dela também é um pouco maior. Então, à medida que a gente vai afastando do núcleo para baixo, o que acontece? Vai caindo um pouco o desempenho, vai aumentando um pouco o tamanho dela e vai também reduzindo o custo. Não é isso, Thiago? Isso. Então, da hierarquia, no topo da hierarquia eu tenho os registradores, depois eu tenho a memória cache. Esses dois aqui estão dentro do processador, né? Estão lá dentro, um no núcleo e o outro no chip. E depois a gente vem aqui fora a memória principal. Que memória é essa? Memória principal a gente chamou e a gente descobriu, sabe que a memória principal é a memória RAM. A memória RAM, memória principal. Nessa memória, novamente, tem que instalar tudo que está em operação no micro. Num computador, ou num celular, no que seja. Então, eu preciso de muita memória para poder funcionar. Então, a gente já viu também que existe até memória virtual, que é uma parte do HD, que o próprio sistema operacional vai lá e reserva, porque quando a memória não é suficiente. Essa memória principal aqui, ela tem... Vamos estar mais longe do núcleo, ela tem menor velocidade do que tem a memória, o registrador e o cache que está lá dentro, né? Porém, ela tem um custo muito menor que eles e eu consigo ter um espaço de armazenamento muito maior nela. Então a gente tem memória RAM aí de pente de 8, 16 GB. Lá dentro eu estou falando de K quando eu falo dentro do processador. Então eu preciso dessa memória RAM, né? O que a gente precisa fazer é usar uma cache, quanto mais cache eu tiver interna, que essa cache vai buscar essa informação lá da memória RAM, as duas ficam comunicando e buscando essa informação em pacotes, em grupos, né? Não sai toda hora para buscar informação lá na memória cache. Então, em termos de hierarquia, principal é
são os registradores, memórias registradoras, porque ela está junto, está dentro do núcleo. Depois vem a cache, que ela não está no núcleo, mas está dentro do chip, está muito próximo do núcleo do processador. E aí a próxima vem a memória RAM. E daí, da memória RAM em diante, a gente tem todas as outras memórias. A gente tem o HD, a gente tem o pendrive, a gente tem a nuvem, eu tenho o Google, eu tenho o meu CD-ROM, eu tenho o meu DVD, né? Eu tenho todos os dispositivos que eu quiser interagir, que tem informação guardada para cá, que eu preciso dela para executar uma ação dentro da máquina. Isso é uma memória, e quanto mais importante na hierarquia, quanto mais próximo do núcleo tiver. Então aqui embaixo, se eu continuar essa pirâmide para baixo, a gente vai ter lá o quê? O DVD, por exemplo. Aquele DVD que ele só é gravável, aquele que não é regravável, aquele ali está lá embaixo no topo de hierarquia. Ele tem grande capacidade de armazenamento, o custo dele é quase nada, mas a velocidade dele também é quase nenhuma ali dentro. Tá? Então, perto dessa aqui dos registradores, ok? Professor, tem uma pergunta aqui, ó, que o Erickson, lá de Alta Floresta, está fazendo. Ele indaga aqui se existem computadores de mesa, desktop, com processadores i5, por exemplo. Já existe, né? i5, i3, i7 e até outros, né? A gente tem aí, hoje o que está no mercado ainda, em lançamento, lembrando que, né? O nome dele? É o Erickson, lá de Alta Floresta. Lembrando que i5 e i7 é apenas um modelo, um nome que um dos fabricantes colocou, ok? Então existem outros fabricantes de processadores que eles chamam por outro nome, é uma outra família, e não quer dizer que esse i5 ou i7 vai ser ter melhor desempenho do que o outro, porque não chama i7. Então a gente meio que acostumou a dizer isso, mas o i7 já está aí há 3 anos no mercado, né? A gente já tem aí, as fabricantes eles usam estratégias, né? Eu tenho o i3, aí depois eu tenho a segunda geração do i3, terceira geração do i3, quarta geração do i3, é igual o carro, entra um novo e o outro continua. Aí vem quando não dá mais, o concorrente lançou um novo, ele pega e lança o dele. Ele só vai lançar quando a concorrência fizer isso. Enquanto não der, ele vai gastando o que tem ali. Tá? Então tem sim máquinas i7 rodando aí, i3 é difícil até você conseguir achar já. Professor, e o Éder de Cacoli está perguntando qual a importância do processador para a máquina. Se está em primeiro lugar, segundo, terceiro? Em termos de hardware, ele é o principal componente do hardware, é o CPU, é o processador. Sem ele nada funciona. Então você tem que ter um processador lá rodando as coisas, porque ele que vai interagir, buscar as coisas lá com o dispositivo, vai pegar a informação que você digitou no teclado, vai botar lá, guardar na memória, depois ele vai pegar o programa que está no HD, carregar ele na memória também, depois ele vai seguir as instruções que aquele programa fez. Então ele que faz, é lá que ocorre tudo. É lá que ocorre tudo. Só que por outro lado, eu tenho que ter um dispositivo de entrada para fazer isso funcionar. Para trazer a resposta para a minha pesquisa que eu fiz, para entrar com a informação que eu quero ver no teclado. E tudo que está em execução no momento na máquina tem que estar na memória RAM. Então o processador é o principal componente de hardware, mas quando eu penso em desempenho, eu não posso pensar só nele. Hoje, em geral, quando a gente tem queda de desempenho, esse desempenho está mais vinculado à memória do que ao processador. Porque os processadores de 5 anos para trás, todos eles, para essas atividades rotineiras nossas de ouvir música, ver vídeo, acesso à internet, edição de texto, tudo isso aí a tecnologia de 5 anos atrás já supria. Geralmente o que a gente tem é deficiência de memória. Valeu, Erickson? A memória principal é a memória RAM, que a gente já chamou, é onde deve estar todos os programas e dados que estão em execução. A gente repetiu isso aqui durante a aula. Não é isso? É o que chamamos de memória RAM do computador ou a memória principal. A gente viu que a RAM aqui é memória só de memória de acesso aleatório, ou seja, eu consigo buscar uma informação onde ela está, não preciso ler ela inteira. Outra característica dessa memória RAM, memória principal, é que ela é volátil. Gente, volátil o que acontece? Se acaba a energia, tudo que está guardado ali dentro se perde. Memória RAM é a memória principal do computador, ela é uma memória grande relativa às outras, é uma memória mais barata em relação às outras, só que ela é uma memória volátil, ela se perde. A memória cache também é um tipo de RAM, está lá dentro, também eu perco tudo na hora que apaga o computador. Tá? Se acabar a energia e eu não salvar, quando eu clico lá no salvar, no botãozinho de salvar, o que eu estou fazendo aquilo ali? Ó? O processador vai lá, uma instrução que o software você está dando, para o processador entende o seguinte, ó, o usuário quer que o software guarde essa informação agora lá no HD, quando eu precisar depois, ok?
Essa memória principal ela pode se dividir em memória SDRAM, que é uma memória síncrona, ela trabalha sincronizada com o processador para ficar mais rápida. Depois ela evoluiu para a memória DDR, que vocês vão ver hoje aí, que é uma memória que ela duplica ou quadruplica a velocidade com que ela troca as informações em cada ciclo. E aí eu venho DDR1, DDR2, DDR3, cada desse aqui, isso aqui multiplica por 4, esse aqui multiplica por 8. Isso significa o quê? Que a cada ciclo de clock, a memória consegue levar mais informações, ela tem mais troca de informações internas. Isso é uma evolução da mesma memória, ok? Memória cache, a gente já viu, ela está instalada dentro do chip, memória de altíssima velocidade, ela é uma memória RAM, também um tipo de memória RAM, ela também é volátil. A memória SRAM estática, que ela é muito cara, uma evolução da RAM. Aí na memória cache, ela pega velocidade muito maior que a RAM, porém ela é muito mais cara, a gente já viu lá na hierarquia, não é isso? A cache carrega os dados da memória RAM em blocos para dentro do chip do processador, não vai lá toda hora lá fora. A gente vê aqui uma imagem bem bacana, que eu tenho aqui o processador, a cache no meio, e aqui a memória principal, que é a RAM. Então, para que serve a cache? Para fazer o meio de campo, buscar informações daqui para a CPU, que é aqui que acontece o processamento, daqui para cá. Ela faz o meio de campo entre a memória principal e a RAM. Memória RAM, a memória que ela é não volátil, uma memória só de leitura, é onde estão guardados alguns programas principais do computador que vem do fabricante, né? A gente tem lá o BIOS, que é um BIOS, não a BIOS, é o BIOS, é um software, um programa que ele inicia os testes de inicialização da máquina e carrega o sistema operacional para a memória principal. Essa Professor, memória aí tem um detalhe interessante aí, que são 3 programas, né, 3 firmwares importantíssimos, né, que são o BIOS, o POST e o Setup. Né? Isso, aqui são 3 programinhas trabalham em conjunto, né? Que eles vêm de fábrica, isso aqui, tá, gente? Isso aqui é uma memória só de leitura, ela é não volátil, ou seja, isso aqui quando eu desligo o computador eu não perco, ela fica guardada para sempre, foi guardado lá no fabricante, com esses 3 programinhas aqui, o BIOS, o Setup e o POST. Essa memória, minha memória ROM, uma memória só de leitura, quer dizer, eu não consigo gravar em cima dela, eu só leio a informação, e a principal característica dela é que ela é uma memória não volátil. Quando acaba a energia, eu não perco a informação que está aí, ela já vem direto do processador. Aqui, com relação aos HDs, a gente vê os discos rígidos, aqui tem as trilhas, né? Nesse sentido eu tenho trilha, aqui, e aqui eu tenho os setores. Professor Thiago, o tamanho do setor? O tamanho do setor no HD é de 512 bytes. Sempre? Né? Sempre, né? Um tamanho Sempre. fixo, né? 512 bytes. Ou seja, um disco rígido, eu tenho trilhas, no sentido radial, e eu tenho setores aqui, ó. Cada setor desse tem quanto? 512 bytes de tamanho. De novo? 512, né, professor? Será que é uma dica, hein? Sistemas de arquivo, gente. São estruturas lógicas que permitem que o sistema operacional organize a gravação de leitura de dados de determinado dispositivo de armazenamento. Existem diversos sistemas de arquivo. Quais são os principais, Thiago? NTFS, FAT32, né, esses T3, Tá, RAID e FS, depende muito do sistema operacional que você usa, né, professor? Mas são vários, né, sistemas de arquivos que ajudam a organizar os arquivos no HD lá dentro. Né? Exatamente. Aqui a gente viu o modelo de von Neumann lá, que a gente tem, que é o computador de uso específico, computador para uso geral. Né? Aqui eu tenho a CPU, tudo vai ser buscado na memória, que a gente já viu durante a aula toda, tudo vai buscar na memória, a CPU vai buscar tudo aqui, tudo é carregado na memória para operar, e em contrapartida a CPU, o resultado sai aqui nos dispositivos de entrada e saída. Esse é o modelo de von Neumann que a gente vem trabalhando. Sistema de numeração, a gente tem aqui números binários, que zeros e uns, né? O principal que a gente trabalha é o sistema binário, o sistema hexadecimal. Sistema binário, a gente viu lá o que é o bit, a menor informação, que eu tenho lá o 0 é um bit, o 1 é um bit, na combinação desses valores eu tenho lá uma palavra, né? Bit então, significa binário digit, né, professor? Isso. A menor então, unidade aqui dentro da máquina, né? a gente viu que só tem zeros e uns, a máquina só compreende zeros e uns. Quando eu junto 8 bits juntos, eu tenho um negócio que eu chamo de byte, convencionou chamar de byte. Em vez de falar 8 bits, eu posso representar isso como um byte, não é isso? Como é a conversão de bases? Pessoal, aqui, ó, essa aqui é interessante, tá? Lembra que a gente fez? Eu estou convertendo isso aqui, está na base 2, eu quero converter para a base decimal. O que eu faço? Eu pego cada um desses caras aqui, ó, e repito aqui. Então, eu fiz esse aqui,
coloquei aqui, ó. Depois eu venho esse aqui e repito aqui. Aí eu pego o 0 e coloco aqui. Depois eu pego esse 1 e coloco aqui. Aí eu boto o sinal de soma para todos eles, vou lá botando o sinal de soma para todos eles, tal. Depois o que eu faço? Ele não está na base 2? Então eu vou lá e multiplico todos eles por 2. Multipliquei todos eles por 2, todos eles por 2. Está faltando alguma coisa? Tá, Fábio. Eu vou pegar aqui, ó. Eu venho da direita para a esquerda. Lembram disso? E venho colocando a partir do 0. 0, 1, 2, 3 até acabar. Então o que eu tenho aqui? De novo, eu pego cada um desses dígitos do número que eu quero converter para decimal e coloco ele aqui do lado, somando um com o outro. Depois eu pego cada um desses dígitos e multiplico pela base que eu estou querendo converter. Que base é essa? Não é a base 2? Então eu multiplico por 2, que é o valor da base. Multipliquei por 2 aqui, ó, todos eles, no 2 e 2. Por fim, eu vou lá e venho da direita para a esquerda, colocando exponencial nessa base, a partir do 0 até acabar. Se eu tivesse 5 para cá, eu continuaria colocando aqui, mas eu não tenho. Então 0, 1, 2 e 3. Aí é só fazer a continha. 2 elevado a 0 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. 2 elevado a 1, qualquer número elevado a 1, dá 2, 0 vezes 2, 0. 2 elevado a 2 dá 4, fica 1 vezes 4. E só resolve essa conta e vai dar o resultado aqui. Vou fazer essa operação, vai dar o resultado na base 10, ok? Essa questão é uma questão, ela não cai em prova, ela despenca, mas ela é muito simples, né? Ela é muito simples, acho que vale a pena até a gente dar uma revisadinha rápida aqui, que ela fica como a última da prova. Como é que eu faço para converter? Eu estou convertendo um número na base 2, eu quero converter ele para a base 10, né? Então o que eu faço? Eu pego minha base, os dígitos desse número que eu quero converter, e vou repetindo aqui, ó, 1, 1, 0 e 1, 0 e 1. Depois eu vou lá, boto o sinal de soma para tudo isso, depois eu multiplico esses dígitos pela base, que a base é 2, então eu multipliquei tudo por 2. Depois, no final, eu vim colocando 0 da direita para a esquerda, eu vou botando exponencial nesses números, na base, né? 0, 1, 2 e 3. Depois é só fazer essa continha que eu vou ter o resultado dele na base 10. Ok, pessoal? O pessoal agradeceu aqui a repetição da explicação, porque agora eles conseguiram compreender bacana aí. Pessoal, essa é uma questão geralmente cai em prova, não sei como é que está aí, que os nossos assessores para a prova prepararam, mas espero de coração que vocês tenham conseguido capturar, compreender, entender tudo que a gente tentou passar para vocês nessas 5 aulas. Isso é só o começo para vocês, isso é o início de um grande futuro que está por frente de vocês, tá? Mas entre essa aula e o futuro brilhante que vocês têm, tem uma prova. Espero que vocês vão muito bem nisso. Com o conteúdo que a gente viu na sala de aula é mais do que suficiente para que vocês tenham um desempenho muito bom na prova. Tá? Fico por aqui, agradeço a atenção de todos, estamos à disposição. Boa noite, Thiago. Valeu, professor, obrigado pela participação de vocês e sucesso aí, pessoal, tá? Obrigado.